Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida e nós vamos falar sobre ela, com certeza. E para que a gente, mas o tema será: fazei o que ele vos disser. E para a gente poder falar sobre Nossa Senhora Aparecida e sobre esse tema, nós faremos a leitura do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Na liturgia de hoje, Evandro, que eu, fazendo a minha leitura, pude recordar e prestar atenção, foi sobre a primeira leitura. A primeira, né? Onde Esther pede um favor ao rei, né? E o rei peço o que você quiser, que eu tirarei, até se for metade do meu reino. Me recordou aquela passagem de Herodes para filha da Herodíades, né? Que também ele fez uma promessa ali Quis imitar o rei pagão. Nem sei se ele sabia disso ou lembrava disso, mas como é que as coisas se repetem, mas como é diferente o pensamento de uma mulher e da outra. Esther hoje pede a vida dela e do seu povo. E Herodíades pediu, e sua filha, a cabeça de João Batista. Enquanto uns pedem a vida, os outros pedem a morte. Depende de como nós estamos vivendo. E Nossa Senhora, em toda a sua vida, em toda a sua existência, e até hoje, nos pede o quê? Vida. Vida em seu Filho Jesus. Vida completa. Vida em comunhão com Cristo. A liturgia da igreja nos mostra que aquilo que nós pedimos, o rei pagão atende. Seja a vida e seja a morte. Por isso que temos que rezar pelos governantes. O que tem de importante no Evangelho de hoje? Faça tudo o que ele vos disser. O que Jesus nos mandou fazer? Viver o Evangelho. A São João, ele disse, quer dizer, São João relata, ele disse aos apóstolos na última ceia: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem que nós temos que escutar? A igreja. Através de quê? Dos seus documentos. O catecismo. A minha opinião, a sua e a do Papa têm o mesmo valor na igreja? Nenhum. O
O que vale é o que está escrito. O que vale é o catecismo, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, que é a explicação da Bíblia. Todo o catecismo tem as explicações da Bíblia conforme os apóstolos nos ensinaram e chegou até nós. Qual a importância o apóstolo São João deu para o milagre? Nenhuma. Do mesmo modo, a igreja, ela não dá importância ao como o milagre foi feito. O milagre foi feito aonde? Pela palavra de Jesus, enchei as talhas de água, a água que saiu do poço carregada pelos servos, ou quando o servo pegou a água e levou num copinho para o mestre-sala. Em que momento houve o milagre? Isso o apóstolo não dá a menor importância. A sua mãe intercedendo, o apóstolo não dá a menor importância. O que o apóstolo fala? Seus discípulos acreditaram nele porque viram o sinal que ele fez. Então a igreja, nesses 2000 anos, através dos seus santos, Jesus tem concedido milagres, sinais, para que nós possamos acreditar. Para nós, católicos que seguimos apóstolos, Jesus é Deus. E a única coisa que Deus não faz é pecar. Porque se ele pecar, ele deixa de ser Deus. Então, o mundo, ele quer tirar a nossa fé. O mundo quer dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é homem, que Jesus pecou, que Jesus desonrou a sua mãe, que ele pecou contra o 4º mandamento da lei de Deus. E o que a igreja nos ensina? São Tiago 4,7. Ignore o diabo e ele fugirá de vocês. Nós não temos que escutar o que o mundo fala. Jesus falou, o mundo é do maligno. Nós temos que escutar o que a igreja fala. Jesus é Deus. A salvação vem exclusivamente dos sacramentos ao batizado. Então, existe a salvação extraordinária para quem não conhece Jesus, que só Deus conhece. Mas a igreja só anuncia aquilo que foi revelado no Evangelho, que a salvação vem da igreja. A samaritana, Jesus falou em João 4, você adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a salvação veio do judeu Cristo, que disse para os judeus, na lei de vocês está escrito, mas vocês não cumprem. Eu, porém, vos digo. Então, quando Jesus assume que ele é Deus, ele nos revela o Evangelho, a boa notícia. E é isso que nós temos que seguir. O Novo Testamento, conforme o magistério da igreja ensina. Hoje, o que te remete a viver a fé? Não são os sinais que a igreja nos traz durante esses 2000 anos, perseverando na fé, porque em João 6,66, João 6,66, está escrito, muitos discípulos abandonaram Jesus porque o ensinamento era duro demais. O ensinamento catolicismo é duro demais. Você tem que viver conforme Jesus ensinou. E poucos perseveram, porque poucos têm amor a Cristo. Muitos têm amor ao mundo e preferem ficar no mundo do que ir para a missa. É assim, eu fico, Evandro, às vezes eu fico na oração do terço, eu fico analisando, além de contemplando os mistérios, eu fico analisando o quanto que nós temos que agradecer aos católicos, os primeiros católicos, aos apóstolos, aos discípulos, a todos que perseveraram, a todos os santos, porque se eu conheço a fé, é porque eles se mantiveram firmes, os mártires, e por isso que a gente tem que rezar muito em agradecimento, em louvor, por eles nos trazerem a fé até hoje, né? A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus testemunhada na vida de cada um. E sobre Nossa Senhora Aparecida,
Eu sei que houve um milagre, né, de se pescar a cabeça, pescar o corpo, os peixes, houve todo um milagre, mas ao meu ver, Evandro, na minha ignorância, eu penso o seguinte, que o maior milagre é que lá no interior de São Paulo, onde não se tinha internet, onde não se tinha celular, não se tinha meios de comunicação, nasceu uma fé, brotou uma fé tão grande que foi divulgada pelo Brasil todo e se mantém até hoje. E é lindo, porque não foi uma aparição, como houve em Fátima, em Lourdes e em tantos, né? Foi só um sinal. A Nossa Senhora lá da América Latina. Eu fico assim, gente, uma simples imagem, mas tão carregada de significado, de sentido. Eu aqui na nossa cidade já fiz visitas onde só em uma casa tinham 10 Nossa Senhoras, Nossa Senhora Aparecida, 10 Nossa Senhoras diferentes de Aparecida, tamanhos diferentes. E a fé do povo se mantém esses anos todos. E isso é, para mim, o grande milagre. O grande milagre. E Nossa Senhora não traz nada de diferente. Ela sempre, em todas as aparições, ela sempre mostra o Filho. Ela sempre leva ao Filho. Seja chorando, seja pedindo que reze o terço, que medite os mistérios. Por que meditar os mistérios? Porque quando você reza o Santo Terço, você medita a Bíblia. Você recorda toda a passagem da vida de Jesus sobre a terra. Se você faz uma boa meditação, você está todos os dias pensando em Cristo, na sua vida, recordando de lá do surgimento, né, do anjo Gabriel a Nossa Senhora, da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, até a sua ressurreição. Passa pela vida de Cristo todinha. Então, nós temos que meditar constantemente, porque quando a gente deixa de falar de Deus, quando a gente deixa de pensar em Deus, de meditar a sua vida, a gente vai esquecendo. A gente vai se afastando automaticamente. É igual assim, esses dias eu peguei um livro de receita antigos, quando eu fiz esse livro, esse caderninho, quando eu era solteira, antes de casar. E tô pegando para refazer algumas receitas que eu já não faço há anos. E a gente esquece, a gente nem lembra. Olha, como é que é isso? Como é que faz isso? Então, se eu não tenho o costume de estar fazendo aquela receita todos os dias, cai no esquecimento. É a mesma coisa a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra de Deus, a nossa vida do terço. É a constância. Se eu paro de fazer, eu acabo me esquecendo. Eu faço a consagração da minha família todos os dias de manhã ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. E hoje, porque era Santa Missa e nós tivemos uma visita, acabou que eu saí daquela rotina, não fiz a consagração. E se eu não fizer, amanhã eu já esqueço. E a gente vai esquecer. Então, gente, o que Nossa Senhora vem nas aparições nos dizer, e o que ela quis nos dizer quando ela surgiu lá em São Paulo, em Aparecida, é justamente isso. Lembre-se sempre do meu filho. Volte-se sempre para ele.
e esteja sempre em comunhão com Ele. Busque os sacramentos que jorraram do seu coração na cruz. Busque a sua palavra, que é o próprio Cristo. Busque a sua igreja, que é o seu corpo. Que a segunda leitura nos diz, nos remete ao Apocalipse 12, aonde Deus nos revela que Nossa Senhora é um sinal no céu. Ela deu a luz ao Filho de Deus, que governa o mundo com um cetro de ferro. Não é igual o rei de Esther com um cetro de ouro. É com um cetro de ferro. É um cetro duro, que esmaga tudo. O ferro esmaga tudo. O ouro é mole. E o diabo, ele vem perseguir quem? A mulher. Como Jesus falou no Evangelho. Mulher, vem perseguir a mulher, que é a Nossa Senhora, que é a figura da igreja. E como ele não tem poder sobre a igreja, porque é Cristo, ele persegue quem? Seus filhos. Apocalipse 12, 17. Persegue seus filhos. Por quê? Porque nós somos mais fracos. E quem nos dá a força para nos manter firme, sem o diabo ter poder nenhum? É a Eucaristia. Eu posso ler a Bíblia todo ano, ter o conhecimento do Gênesis e Apocalipse. Eu posso rezar o rosário todo dia, que são 4 terços. Mas se eu não for para a missa, eu vou para o inferno, porque eu fui desobediente a Cristo. Porque eu acreditei no sinal, mas não fui para o sol. O sol é Cristo. Dentro de casa, eu não tenho sol. Então, é na missa que nós cumprimos o Evangelho. Então, a salvação vem dos sacramentos. Não se iludam, não se percam. Nós temos que cumprir em obediência a Cristo que Ele ensinou. Este é o meu corpo, este é o meu sangue da nova e eterna aliança. Quem come, em João 6, quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem me rejeita, rejeita aquele que enviou. Os judeus rejeitaram Jesus, eles rejeitaram a Deus e o templo foi destruído. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e persegue. Eu sempre que reuni você como uma galinha reúne os pintinhos, mas isso está escondido aos seus olhos. Tudo será destruído. O templo foi destruído. A fé é no Cristo. A fé é na igreja. A fé é na Eucaristia. A fé é nos sacramentos. Então, que nós possamos, assim como o rei atendeu Esther, o rei Herodes atendeu Herodías, nós possamos pedir intercessão de Nossa Senhora para que o rei, o seu filho, possa nos atender. E você falando isso aí, eu lembrei da passagem que teve esses dias, que Jesus contou a parábola, né, do Lázaro, que estava, né, à porta do rico, e no final Moisés fala, mesmo que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Era Jesus ali falando, eu vou morrer e ressuscitar, mas não vão acreditar. Quantos não acreditaram? E quantos não acreditam até hoje? Então, que a gente possa estar mantido, firme na fé, porque é o que Nossa Senhora sempre nos aponta. Ela nunca aponta para ela sempre aponta para o seu filho. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.